Glória a Deus, amém? Amém. O Senhor está aqui, amém? Glória a Nós não Deus. viemos só a esse lugar. Quero agradecer a oportunidade já de início. Glória a Pedir para Deus. você sentar um pouquinho, descansar um pouquinho. E quero agradecer a oportunidade, pastora Andréia, pastor Alessandro. Fazia tempo que eu não vinha pregar nesse altar. Confesso que de imediato, né, fiquei assim um pouco chorosa na presença do Senhor, como sempre. É isso que eu sou, né? Sempre chorando na presença do Senhor, porque eu sei que as misericórdias do Senhor são as causas de eu não ser consumida, né? Essas são as misericórdias do Senhor. Então, nesta tarde, eu pedi ao Senhor que trouxesse uma palavra no meu coração para que eu pudesse falar à igreja. E digo para vocês, gostaria muito de falar hoje sobre família, mas no último momento, antes de vir para o culto, o Senhor me deu uma palavra e eu quero compartilhar com vocês. Uma palavra que está em Lucas capítulo 19, e todos nós conhecemos muito bem essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus nessa noite? Amém. O Senhor está no nosso meio, amém? Amém. Às vezes uma palavra que a gente já ouviu muitas vezes, né? Quantas vezes já ouvimos essa palavra? Quando vocês abrirem aí, vocês já vão dizer: ah, mas essa eu já conheço, Deus que eu me converti. Eu conheço essa palavra, Deus que eu me converti há muitos anos atrás. Mas eu digo para você, a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Não é de vez em quando. A palavra do Senhor se renova todas as vezes que nós a lemos. Porque Deus conhece a necessidade do nosso coração, né? Então vamos ler juntos ali. Lucas capítulo 19 vai falar sobre Zaqueu, o publicano. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Vou ler alguns versículos e depois a gente vai falando. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, não podia, deixa eu voltar ali, e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Glória a Deus. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Glória a Deus. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Podemos assentar, fique à vontade. Palavra do Senhor nesta noite. Falando desse personagem, né, que tanto fala conosco. Aleluia. Eu já ouvi muitas vezes essa pregação. Acredito que todos vocês já tenham ouvido, né? Louvado seja Jesus. Quando nós começamos a olhar esse homem Zaqueu, nós vimos que ele era um homem poderoso. Era um homem que tinha muitos bens, muitas propriedades. Ele era um homem respeitado por alguns e odiado por outros, porque ele vivia de coletar os impostos. E coletar os impostos era algo que não era uma boa coisa aos olhos das pessoas. Porque ele sempre procurava tirar mais daquilo que o povo devia. Quando Jesus entrou naquela cidade, e aí eu fico sempre pensando, né? Quando Jesus vai chegando. Gente, quando Jesus vem chegando, é algo que já está começando a acontecer. Aleluia. Quando nós viemos para cá nesta noite, nós dissemos: Jesus já está. Quando nós chegamos e Jesus já estava, algo já estava acontecendo. Quando você estava lá na sua casa, se arrumando para vir, talvez até com alguma dúvida se viria ou não, porque hoje é um dia frio, né? Mas quando você estava lá, Jesus já tinha marcado o encontro com você aqui. Glória a Deus. Porque Jesus está sempre na frente, né? Amém. Quem sabe lá o Zaqueu estava pensando ainda: será que eu vou
consegui chegar até ver o mestre, mas o mestre já tinha visto que ele já tinha chegado e já sabia o que ele ia falar. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor diz que ainda a palavra não saiu da nossa boca, mas ele já sabe. Amém. Ainda o pensamento não se formou em nós e ele já sabe. Aleluia. Porque ele conhece todos os nossos passos e todos os nossos dias. Amém. Nós não fomos gerados do ventre da nossa mãe apenas. Nós já tínhamos sido gerados antes da fundação do mundo. Amém. Em Cristo nós já fomos formados. Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha um plano perfeito para as nossas Glória a vidas. Deus. Às vezes a gente pensa, o Senhor me viu quando eu nasci. Ele viu, mas Ele te viu antes de você nascer, antes de você ser formado. A Bíblia diz que todos os nossos dias foram contados. Amém. Glória a Deus. Então assim, quando você acha que Deus não está vendo, quando você acha que Deus ainda não entrou naquela situação, aquilo já está tudo resolvido em Cristo. Aleluia. Às vezes, Oh, glória. nós ficamos contristados com alguma situação da nossa vida, né? Por quê? Porque nós começamos a olhar Jesus a partir de agora, a partir desse momento. Mas Ele já está lá na tua situação. Aleluia. Ele já fez a cura. Ele já fez o milagre. Aleluia. Ele já entrou naquela situação que você ainda acha que ainda precisa acontecer. Não, ela já aconteceu. Amém. Porque a Bíblia nos afirma que Ele já levou todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. E que Ele nos formou, e Efésios fala isso, né? Que Ele nos formou antes da fundação do mundo. Aleluia. E se Ele já fez isso, então Ele conhece os nossos dias, as nossas dificuldades, as nossas situações que por vezes parece que não tem fim. Parece que nós vamos bater sempre na mesma tecla. Glória a Deus. Tem dias que parece que o dia não vai terminar. Mas o Senhor está aqui nessa noite para te dizer. Amém. E tem algo de Deus para ti nesse lugar. Aleluia. Não foi por acaso que o Senhor nos escolheu. E não foi por acaso que o Senhor me deu essa palavra na última hora. Amém. Porque eu estudei toda tarde sobre pregar sobre a família hoje. Glória a Deus. Hoje eu queria pregar sobre família. É a minha área de conforto, é o que eu gosto de falar. Amém. Eu olhei toda a pregação sobre família, eu estudei, eu procurei os versículos. E eu fiquei, Senhor, é isso que Tu queres que eu fale? Até o último momento eu disse, Senhor, convém que eu desapareça. Senhor, hoje eu não quero falar nada, absolutamente nada, que não seja a Tua palavra dentro de mim saindo dos meus lábios. Aleluia. Então tudo que eu falar aqui eu vou dizer para vocês, não foi planejado. Eu li a palavra de Zaqueu quando eu escutei um louvor antes de sair. Aleluia. Eu olhei simplesmente onde estava a referência de Zaqueu, Lucas 19. Senhor, é isso que Tu queres? Quando eu chegar lá, se não for, Tu troca, Senhor. Oh, Deus Pai. E o Senhor disse isso. Em nome Amém. de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Então, a gente parte do princípio que Zaqueu era um homem que achava que tinha tudo. Às vezes, nós chegamos num tempo da nossa vida que nós achamos que já conquistamos tudo. Eu posso dizer que eu sou uma mulher realizada, posso dizer. Aleluia. Eu tive muitos desafios no meu passado. Eu fui uma pessoa eu marquei hora para morrer. Eu deixei bilhetes para me suicidar. Eu fiz coisas horríveis contra mim mesmo. Só que eu não tinha ideia qual que era o plano de Deus para a minha vida. Eu jamais poderia imaginar que Deus tinha algo tremendo para mim hoje. Amém. E você não pode imaginar o que Deus tem algo tremendo para você lá na Glória a frente. Deus. Aleluia. Não é sobre hoje, é sobre o que Ele tem na eternidade. Amém. Amém. Por isso que hoje nós temos que pensar o que queremos. O que nós vamos fazer da nossa vida hoje? Porque nós temos uma eternidade. Amém. Porque nós temos que dar um outro passo lá na frente. Quando a gente pensa nas nossas atitudes de hoje, a gente tem que ter muita consciência se Deus está se agradando daquilo que nós pensamos. É verdade. Amém. Zaqueu era um homem que fazia o que queria, muitos aplaudiam, muitos comiam dos manjares na casa desse homem,
porque ele era rico, mas muito se entristeciam. É verdade. E esse homem, mesmo assim, ele começou a sentir no coração dele um vazio. E eu quero dizer para você, existem vazios no coração do ser humano e não tem jeito. A gente vai ter que chegar e colocar para fora. Porque se nós guardarmos coisas do nosso passado, continuarmos sem expressar aquilo, sem colocar para fora, a gente não vai conseguir vencer. Vai chegar um pouco da nossa vida, a gente vai caminhar até um certo ponto, quando chega ali, para. Às vezes tem que dar uns passos ainda para trás. Porque ainda não está sendo tratado aquilo que Deus quer tratar. E eu não sei com quem falo nessa noite, eu não sei com quem o Espírito Santo quer tratar nesta noite, mas é certo que Ele quer. Porque essa palavra, ela não tem nada a ver com o que eu estou dizendo. Eu estou falando sobre cura interior. Eu estou falando do homem rico, poderoso, que tinha tudo, mas que no fundo ele não tinha nada. Muitas vezes achamos que temos tudo. Temos uma boa casa, temos um bom carro, temos amigos, temos pessoas por perto, temos família, temos pessoas que nos apoiam. Às vezes nem todas que gostaríamos que nos apoiassem, mas temos pessoas na nossa volta. Mas lá dentro, como está lá dentro? É verdade. Lá dentro tem algo que está vazio. Se nós não termos pessoas do nosso lado que nos ajudem a entender o que está acontecendo no nosso interior, nós não vamos conseguir avançar. Eu sei que o Espírito Santo fala com nós nessa noite. Eu sei que Ele fala comigo. Eu já passei por tantas coisas que eu tive que ter pessoas que me escutassem. E muitas vezes não tem ninguém do nosso lado. Primeiro, porque a gente não procura. E segundo, pode ser também porque Deus está permitindo aquele momento. Às vezes Deus permite. Às vezes Deus permite coisas na nossa vida que a gente precisa clamar, mas precisa chorar, mas precisa suplicar diante do Senhor para a gente ser livre. Mas a gente tem que querer. Em qualquer situação existe o querer do ser humano. É verdade. Quando eu vejo essa situação de Zaqueu, ele teve que se posicionar. Hoje o pastor falou sobre se posicionar, né? Mas ele teve que se determinar, tomar um posicionamento na vida dele. Eu quero continuar com a vida que eu tenho ou eu quero mudar de vida? É uma decisão. Ele decidiu, eu quero ver Jesus. Eu preciso mudar de vida. Eu posso ter tudo dessa terra, mas o meu vazio, o meu interior está vazio. A minha vida está destruída. Eu não tenho conseguido ser feliz. Eu estou sorrindo por fora, eu estou fazendo festa com os amigos, eu estou postando na internet, eu estou colocando uma máscara e olhando no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, mas na minha casa eu choro. Mas quando chega de madrugada eu não durmo. Mas quando chega na madrugada eu preciso me agarrar em algo para poder vencer essa situação. Então, meus queridos, o Espírito Santo nessa noite vai mudar vidas aqui nesse lugar. Eu sei, eu sinto, sabe, daqui onde eu estou, eu fico olhando daqui onde eu estou, eu sinto que o Espírito do Senhor está tocando em alguém aqui. E se você for ouvir essa mensagem depois, pela rede social, você vai ser tocado também. Porque o meu Espírito que está aqui nesta noite vai tocar a tua vida aonde você estiver, aonde você ouvir essa mensagem. Quando aquele homem se sentiu que estava vazio, que não tinha mais condições, ele tomou uma decisão. Quantas vezes nós nos posicionamos de tomar uma decisão? Ah, mas é tão difícil. Às vezes é. Sabe, eu tenho muita dificuldade de acordar à noite para orar. Orar, levantar
levantar e sair da minha cama. Eu tenho uma dificuldade com isso. Eu não sei vocês, mas eu gosto até de dormir deitada. Eu sei que o Senhor me escuta. Mas ultimamente, o Senhor tem falado comigo. Eu preciso me levantar. E no dia da tua vida de oração, eu me levantei, eu fui lá para o quartinho de hóspede lá e me dobrei meu joelho lá. Amém. Mas eu fui lá interceder pelo povo, eu fui lá interceder pelos obreiros, eu fui lá interceder pelos nossos pastores, eu fui lá interceder por cada um de vocês. Mas primeiramente, eu fui derramar o meu coração na presença do Senhor. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente faz essa obra assim de orar por todos, intercessor, aquela coisa, tu tá ali, tu tá trabalhando, tu tá pegando junto com o pastor, com a pastora, tu tá fazendo a obra. Mas quando tu olha para dentro de ti, como é que tu tá? Qual é a coragem que a gente tem de chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não tenho condições. Eu estou triste comigo mesmo. Senhor, eu preciso mudar a minha vida. Senhor, hoje eu preciso do teu socorro. Eu quero o teu colo, Senhor. Hoje eu preciso do teu colo. Eu não vou aguentar mais um dia. Quando nós chegamos diante de Deus e nós nos esvaziamos de verdade, porque assim, nós podemos ser qualquer pessoa na frente de qualquer pessoa, ou dos irmãos, ou da igreja, a gente pode ser. Tu pode estar feliz, mas só quem conhece o profundo do teu coração é o Senhor. E se tu não tira o tempo para chegar diante dele e dizer para ele exatamente o que tu tens, as feridas que tu tens vão ficando lá. É verdade. As feridas vão ficando lá. Tu vai só colocando um esparadrapo em cima e vai deixando. E vai ficando, e vai ficando. Tu não tem coragem de te expor. As pessoas ficam tanto tempo assim, que às vezes até para chegar diante de Jesus, elas não conseguem se abrir. Eu não sei o que o Senhor vai fazer nesta noite, mas eu sei que Ele está fazendo algo profundo. Quando Zaqueu tomou aquele posicionamento, ele estava, eu acredito assim, que ele estava tão oprimido no interior dele, que ele precisava tanto, mas tanto, que ele não conseguia mais conviver com o estado que ele estava. Tanto é que mesmo ele sendo maioral, sendo rico, tendo tudo que tinha, ele foi se encontrar com Jesus. Ele não foi nem de noite, como Nicodemos, ele foi em pleno dia, no meio da multidão, ainda teve que enfrentar a multidão, porque para ver Jesus ele precisava estar num lugar alto, ele teve que se humilhar. Eu quero dizer para vocês, nós precisamos muitas vezes descer. Se você quer atingir algo maior, desça. Amém. Lá do alto vem o nosso socorro, mas tu precisa estar lá embaixo. Aleluia. Tu precisa te humilhar, eu preciso me humilhar cada vez mais. Senhor, glória a Deus. E quando esse homem começou a entender o que ele precisava, que era ver Jesus, ele decidiu no coração dele. E aí eu digo para você, a melhor coisa que tem é quando você decide por Jesus. Eu decido que hoje eu vou fazer a vontade do Senhor, não do meu jeito. Talvez ele quisesse que fosse do jeito dele, mas era um jeito, parecia ser o mais difícil. Ele precisava subir numa árvore, ele precisava se expor, ele precisava esperar ainda, ele teve que correr à frente da multidão, porque a multidão estava impedindo ele teve que ainda correr mais, ele teve que fazer um esforço, ele teve que se determinar. Tudo são coisas que a gente precisa fazer. Se hoje nós queremos alcançar uma bênção, nós queremos ter algo do Senhor, nós precisamos mostrar para o Senhor que nós queremos. Glória a Deus. Esse homem fez isso, e ele se determinou e foi. Muitas vezes, queridos, é difícil para nós. Às vezes as situações são tão difíceis que nos paralisam. Mas quando você colocar assim, hoje eu vou fazer em nome de Jesus. Hoje eu determinei no meu coração que esse vale não vai mais me impedir. Aleluia. Hoje eu estou decidindo na minha vida que essa situação não vai me paralisar. Glória a Deus, Jesus. Mas quando eu faço isso,
A palavra de Deus diz que nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos dá Glória a esperança. Deus. Amém. E é só desse jeito nós precisamos buscar no Senhor esse entendimento e colocar dentro de nós. A palavra do Senhor é que nos renova, é ela que nos traz vida. Então nós temos que ter a palavra. Eu lembro quando eu era bem nova ainda, jovenzinha ainda, eu me converti, eu digo jovem porque 29 anos para mim, ainda nova, me converti mais ou menos nessa idade. E eu me lembro assim que para gravar a palavra do Senhor eu colocava escrita nas portas do guarda-roupa, e tudo que era lugar tinha a palavra do Senhor. E depois eu comecei a aprender que se eu lesse aqui, a irmã Cleni sempre fala aqui do Deuteronômio 28, as bênçãos decorridas da obediência. Eu me lembro que eu começava a ler as bênçãos e começava a ler uma por uma dentro da minha casa e ia profetizando. Então assim, eu me cercava das coisas de Deus. Você tem que se cercar das coisas do Senhor. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. O mundo lá fora oferece muitas coisas. Amém. Glória a Deus. Está lotado de coisas lá no mundo que nos querem tirar a nossa atenção. Verdade. O que será que tirava tanto a atenção de Zaqueu que ele demorou a encontrar o mestre? Mas um dia ele viu que ele não ia aguentar mais a situação. Um dia ele viu que ele queria mudar de vida. E aí ele foi, ele subiu. Quando ele subiu, o Senhor olhou. Tu acha que Jesus não sabia que ele ia subir? Glória a Deus. Acha que Jesus não sabia que ele ia fazer tudo aquilo? Ele sabia. Mas ele fez isso por quê? Porque ele sabia que ele ia conseguir algo sobrenatural. Porque ele queria uma mudança de vida. Glória a Deus. Sabe, a única certeza que a gente tem é que para ter uma vida transformada só existe uma solução. É buscar Jesus. Amém. É entregar para Ele tudo aquilo que nos faz mal. É entregar para Ele todo o nosso passado. Ah, mas é que tu não conhece o meu passado. Ah, que tu não sabe o que eu passei. Todos nós passamos algo que às vezes é difícil de vencer. Mas nada é maior do que o amor de Deus. E nada é maior do que o amor de Deus, não importa o que passou. Então, para Zaqueu, ele olhou assim, tudo aquilo que ele fez, até, olha, imagina que ele teve que se expor na frente dos outros e dizer para Jesus que ele ia restituir tudo aquilo que ele tinha lesado as pessoas. Então, o que ele quis dizer? Olha, Senhor, eu sou um ladrão. Ele quis dizer para o Senhor, ele disse para o Senhor, Senhor, eu sou um ladrão. Imagina hoje tu dizer, eu roubo. A gente tem vergonha às vezes de dizer o que sentimos, as nossas debilidades, a gente tem vergonha de dizer. A gente tem vergonha muitas vezes de dizer para o Senhor, quanto mais dizer para o Senhor na frente de um monte de pessoas que estavam ali para acusar Ele. Mas sabe que eu sei de uma coisa, que quando há libertação na vida da gente, é quando a gente expressa. É quando a gente coloca para fora. É quando a gente não guarda mais aquela situação. Às vezes eu fico falando com pessoas, e eu falo muito, e falo com muitas pessoas, e eu percebo uma coisa. A maioria das pessoas hoje, elas trazem à tona os seus passados. Elas trazem as suas debilidades. Elas vão trazendo, porque aquilo afeta até as suas emoções e as suas decisões. É verdade. Sabe, uma pessoa bem equilibrada é uma pessoa que ela conseguiu resolver os seus problemas ao longo da vida. Quando uma pessoa não está bem equilibrada emocionalmente, é porque ela tem coisas ainda que ela precisa acertar. É forte isso, sabe? Zaqueu, quando chegou diante do mestre, ele não teve vergonha de dizer, e ali estavam os acusadores dele, tinha muita gente, e ele disse, eu sou um ladrão. Ele não disse com essas palavras, mas ele disse, eu vou restituir. Glória a Deus, é verdade. Eu vou restituir a todos aqueles que eu lesei. Quer dizer, então, ele estava dizendo que ele tinha roubado. Quantas vezes nós
temos coragem de chegar diante de Deus e dizer as nossas fraquezas, as nossas culpas, as coisas que a gente precisa ser curado. Sei que essa palavra é uma palavra que é forte, né? Eu falei para o Senhor, Senhor, eu não sei o que tu queres falar, eu não sei. Eu conheço a história de Zaqueu, eu sei que né, a gente prega ela reta assim, mas nessa noite ela está se tornando até diferente até para mim mesmo. O tratamento que Deus está fazendo aqui dentro de mim é muito mais do que eu pensei. Eu acredito até que eu vim nessa noite pregar para mim mesmo. Amém. Porque tem coisas na minha vida que Deus está tratando no momento que eu estou falando com vocês. Porque Ele é assim. Ele sabe do que nós precisamos. Não tem nada, absolutamente nada que Ele não saiba sobre você e sobre mim. Por isso, nessa noite, eu quero dizer para você que quando Zaqueu chegou ali diante do Senhor, e ele confessou o pecado, e ele confessou o seu erro, começou a haver uma transformação. Amém. Começou a haver um arrependimento genuíno que trouxe para ele a salvação para a vida dele. Que trouxe uma nova vida, uma nova perspectiva. Ele começou a enxergar as coisas de outro foco. Às vezes nós não estamos focando bem quando enxergamos, porque a gente está com problemas no nosso coração que precisam ser sanados. Eu creio nesta noite que o Espírito do Senhor, Ele conhece o nosso coração e Ele sabe do que nós precisamos. Amém. Então, se você está nesse lugar, está ouvindo essa palavra, fecha teus olhos nessa hora. Fecha teus olhos e começa a falar com o Senhor. Diga, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso que Tu mude a minha história, Senhor. Para isso, Senhor, eu quero entregar diante de Ti, Senhor, tudo que eu sou, Senhor. Tudo que eu tenho, eu quero Te entregar, Senhor. Porque eu sei que a partir de agora, Senhor, algo sobrenatural, Senhor, vai acontecer na minha vida. Eu sei, Senhor, que algo sobrenatural está começando a acontecer. Senhor, nessa noite eu não quero ser mais o mesmo. Nessa noite, Senhor, eu não quero ser mais o mesmo. Eu quero entregar tudo que eu tenho, Senhor. Diga para o Senhor, eu te entrego. Fecha teus olhos, se você pode. Fecha teus olhos e começa a dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, a minha vida é nada sem a Tua presença. Senhor, eu sei, Senhor, que eu muitas vezes deixei a desejar. Senhor, eu sei que muitas vezes pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, pensamentos horríveis, Senhor, pensamentos de parar, Senhor, pensamento de não continuar, Senhor, vieram à minha mente para me fazer paralisar. Mas nesta noite, Espírito Santo de Deus, vem no Teu socorro neste lugar, meu Deus. Oh, Espírito Santo, Tu sabe do que cada um de nós precisa, Deus. Entra com providência, Senhor. Olha para esse coração machucado. Olha para essa vida transtornada, Senhor. Olha para essa vida, Senhor, desanimada. Olha